Olá, então, vamos fazer aqui mais um vídeo. Desta vez vamos fazer sobre queries. Nós nas aulas tínhamos falado sobre colunas lookup e também sobre campos calculados. No entanto, vamos aqui passar para as queries, uma vez que é uma matéria onde vocês têm um bocadinho mais de dificuldade do que propriamente nas colunas lookup e nos campos calculados. E para começar, nós vamos criar uma query das mais simples, onde vamos pensar assim, em vez de nós apresentarmos todas as perguntas e navegarmos entre essas perguntas usando aqui a barra de navegação, o que nós agora vamos querer fazer é que o utilizador insira um número de uma pergunta, ou seja, o ID de uma pergunta, e pretendemos que seja pesquisada na base de dados esse ID e que seja devolvido então a pergunta correspondente, ok? Então vamos fazer isso. Para já vamos aqui adicionar um formulário novo, vamos lhe chamar formulário query 1, FRM query 1, vamos adicionar. Pronto, isto aparece-me porque eu há pouco já tinha criado um formulário com este nome e entretanto apaguei. Vamos colocar também este formulário como startup, como de arranque. Portanto, ele já estava, precisamente, eu há pouco já tinha feito aqui um teste. Então vamos fazer a query. O que é que eu vou precisar? Vamos olhar aqui para o ficheiro XSD e vamos pensar assim, o que é que eu vou precisar para fazer esta query? Ora, eu quero que o utilizador introduza o ID da pergunta e a partir que está aqui, e a partir do ID da pergunta, vai ser pesquisada na base de dados, precisamente, a pergunta correspondente a esse ID. E depois o que eu quero que seja apresentado ao utilizador é o texto dessa pergunta. Poderíamos depois também colocar o ID da categoria ou outra informação, mas para já vamos só fazer isto. O utilizador vai introduzir o ID consoante o ID da pergunta e consoante o ID da pergunta que o utilizador introduzir. Então é feita uma pesquisa na base de dados e é apresentado o texto correspondente ao ID dessa pergunta. Portanto, o texto da pergunta correspondente a esse ID. Ok? Isto significa que nós vamos ter que fazer uma query. E onde é que fazemos essa query? É a primeira questão que vocês devem colocar. Vamos fazer a query nesta tabela. Porquê? Porque os dois campos que nós precisamos, o ID da pergunta e o texto, estão nesta tabela. Então, como é que isso se faz? Colocam o rato aqui sobre a tabela em causa, vão fazer add e query. Vamos dizer que vamos aqui adicionar uma query. E agora vamos usar aqui este wizard para nos ajudar a fazer a nossa query, para configurar a query. Ora, neste passo vamos usar esta opção, obviamente, é a única que está disponível para ser selecionada. As outras têm o enable a false, como agora vocês já sabem, se não estão disponíveis é porque a propriedade enable aqui destes radio buttons estão a false. Então aqui temos que fazer next. E agora, estas queries que nós vamos fazer são queries onde vamos fazer uma pesquisa. Então a única possibilidade era ser a primeira ou a segunda. Okay? Porque não é para inserir nenhum registro, não é para apagar, não é para atualizar uma informação que já exista na base de dados, portanto seria uma destas. No nosso caso, o que eu quero é que seja devolvida uma ou mais linhas ou colunas com informação, ou seja, um ou mais registros, onde esses registros podem ter várias colunas. Esta segunda opção, como eu vos expliquei nas aulas, é utilizada quando nós queremos obter apenas um valor. E aqui dão alguns exemplos, quando queremos, por exemplo, fazer uma query que conta qualquer coisa, ou que soma uma quantidade de valores, etc. Portanto, nestas queries que nós vamos fazer aqui, vamos utilizar a primeira opção. Portanto, mantemos a que está selecionada. E aqui aparece um código em SQL básico, está bem, simples, e que nós vamos modificar. Não é este que nós pretendemos neste momento. Aqui, o que é feito é, vão à base de dados procurar estes atributos a partir da tabela perguntas. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer algo diferente. Portanto, aqui o que é que vocês têm que fazer? Quando aparece esta janela, apenas, não modificam nada, ok? E vão aqui fazer apenas Query Builder, clicam aqui para aparecer este construtor
de queries. Como nós dissemos que queríamos fazer a query na tabela perguntas, só aparece aqui esta tabela. Reparem que eu maximizei para ficarmos aqui com... Aumentei, aliás, o tamanho aqui desta janela para ficarmos com uma área de trabalho melhor e para se ver melhor o que vamos fazer. Agora, vamos ver que campos é que eu quero. Olhem, os campos que estão com aqui o vistezinho, que estão selecionados, são também os que aparecem aqui nesta coluna que é do output e que vão ser visualizados. Portanto, que eu quero que sejam devolvidos. Eu posso devolvê-los todos e depois quando vou fazer a chamada à query em código, posso só utilizar alguns. Ok? Podemos fazer isso. Mas também podemos pensar, para esta query eu só quero o ID da pergunta e o texto, portanto posso deixar de ter estes selecionados. E posso tirar daqui ou posso até tirar aqui, ok? Portanto, num sítio ou noutro. Ficamos apenas com a ID da pergunta e com o texto. É isso que eu quero que seja devolvido. E agora, vamos pôr aqui um filtro e vamos dizer que quando o utilizador tem que introduzir alguma informação, então colocamos um filtro desta maneira, igual ao ponto de interrogação, ou então apenas ponto de interrogação, o igual é posto automaticamente. E então aqui diz que este código não é preciso vocês mexerem, portanto nós aqui graficamente e desta forma vamos fazer a nossa query e aqui aparece o código, o comando SQL correspondente para selecionar o ID da pergunta e o texto a partir da tabela perguntas, quando o ID for qualquer coisa. Esta qualquer coisa ela é dada pelo utilizador, é introduzida pelo utilizador. Como eu também vos disse, devem sempre fazer aqui o execute query. O execute query serve para nós testarmos, para vermos se a query faz aquilo que nós queremos. Se for uma query em que o utilizador tem que introduzir algum valor, vai aparecer aqui esta janelinha, onde vocês têm que introduzir o valor pretendido. Ok? Então, sabemos que, neste caso, o valor que eu quero que o utilizador introduza é o ID da pergunta. Ok? Isso é que vai ser o nosso filtro para fazer a pesquisa na base de dados. Então, vamos ver que, por exemplo, se eu introduzir a pergunta número 10. Ficou lento. Ok. E depois faço OK. Vamos ver, aparece-nos aqui a pergunta número 10, o ID 10, e a pergunta é: o dia D está associado a que guerra? Se nós formos visualizar a base de dados, para confirmar se realmente a query nos dá uma resposta correta, deixa-me ver se isto está a abrir rapidamente. Vou aqui parar o vídeo. Pronto, já abri aqui a base de dados com Access e agora vou mostrar-vos. Vamos aqui às perguntas e vamos ver que a pergunta com o ID 10 é então a pergunta que nos apareceu naquela query, ok? Portanto, quando executamos, se agora dermos outro valor, imaginem que eu vou pôr pergunta 8, não sei qual é, agora faço OK e aparece o ID da pergunta para a pergunta com o ID 8 é quem escreveu o livro O Conde de Monte Cristo. Vamos lá ver se é ou não na base de dados. É. Pergunta 8, cá está. Ok? Portanto, isto é uma pesquisa que nós estamos a fazer à base de dados e é isto que vai ser devolvido. Neste caso, nós estamos a dizer que até vai ser devolvido como output, não é? Como resposta a esta query, vão sair estas duas colunas, ok? A coluna com o ID da pergunta e com o texto. Há a possibilidade de nós não fazermos sair o ID da pergunta, de não ser devolvido esse atributo, embora o filtro esteja nele. Não há problema nenhum, portanto, usamos este atributo para fazer o filtro, para fazer a pesquisa e só mostramos o campo que nos interessa, neste caso, que é o campo com a pergunta, o campo de texto, o atributo texto, ok? Quando vocês modificam a query, reparem que alteramos aqui, não é? Então, o comando SQL foi alterado e aqui aparece este símbolozinho para nos alertar que devemos executar novamente a query para atualizar a informação. Então agora vamos atualizar e vamos pôr. Vou pôr a mesma do 10, ok, que já sabemos qual é a pergunta. E agora,
em vez de aparecer como resposta o ID da pergunta e o texto, agora aparece só o texto da pergunta, certo? Portanto, a diferença é que em vez de, como output, como saída, como resultado, aparecerem os dois atributos, os dois campos, que aparecem em duas colunas, aparece apenas uma, está bem? Se fizermos 5, vai aparecer só a pergunta que nos apareceu há pouco. Se fizermos 5, não, se fizermos 8, se fizermos 5, aparece a primeira pergunta que aparece, que está armazenada aqui na base de dados. E agora vamos fazer uma coisa. Como vocês sabem, nesta base de dados a primeira pergunta tem ID 5, ok? Então, e se eu introduzir um valor que não seja 5, o que é que acontece? Ou que não seja 45, que é o ID da última pergunta. Vamos, por exemplo, pôr 3 aqui. Então não há nenhuma resposta, está bem? Pronto, não aparece nada, porque não há nenhuma pergunta. Depois isto em termos de código pode ser melhorado, mas a query está bem feita, porque não devolve nenhuma resposta, neste caso, não devolve porque não há nenhuma pergunta com o número que eu introduzi. Ok, então a query está feita. Como está feita, fazemos OK. Aqui já aparece a query com o comando SQL correspondente. Vamos fazendo Next, como é habitual, até o botão Next não estar disponível. E aqui o que é que nós vamos dizer? Aqui, com esta query é possível criar dois métodos. Um método do tipo fill e um método do tipo getData. Também já falámos nisto nas aulas. Podem optar por criar só um. Podem criar apenas aquele método que sabem que vão precisar. Eu geralmente crio os dois, como eu vos disse, porque fico com os dois criados. Se depois precisar do fill, agora vou precisar do get, mas depois precisar do fill by, noutra altura, já o tenho feito. O que é que eu queria dizer mais? Portanto, aqui é só dar um nome específico a esses métodos, como damos os nomes às variáveis ou às funções. Então, aqui eu vou dizer fill by ID pergunta, ok? Porque é uma pergunta. Porque é uma query que eu estou a fazer com o ID da pergunta. Pronto. Então, vou chamar assim. Fill by ID pergunta e getData by ID pergunta. A seguir fazemos Next, novamente. Aqui só diz o que é que foi gerado. E a seguir, Finish. E temos a nossa query criada. Agora, esta query vai ser criada e vai nos aparecer na tabela onde dissemos para ser criada, que é a tabela perguntas. Portanto, vai nos aparecer aqui nesta tabela. Pronto, aparece-vos esta mensagem, nem sempre aparece, ok? É só fazerem mesmo aqui, ok? E se vocês virem, aqui na tabela perguntas, temos agora mais duas queries. Portanto, aqui, para verem que não há mais nenhuma. Portanto, estas foram as que foram criadas, as que aparecem logo automaticamente, quando inserimos a base de dados, quando fazemos a ligação à base de dados, e estas duas foram as que nós criamos agora. Ok? O facto de, reparem aqui numa diferença, que é estas queries dentro de parênteses não têm nada, e aqui dentro de parênteses aparece ID pergunta. O que é que isto significa? Significa que estas queries precisam que o utilizador lhes forneça o ID da pergunta. Precisam de um parâmetro de entrada para serem executadas. Certo? Então, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer, portanto, aqui o que nós fizemos foi construirmos a query. No próximo vídeo, vamos ver como é que fazemos a chamada à query, ou seja, como é que nós podemos utilizar essa query. Então, até ao próximo vídeo.